Boa noite, sou Flávia Argrives, professora de artes para terapia, uma profissão que reúne a artista, a professora e a terapeuta. As nossas conversas aqui no nosso Instagram Arte para Terapia, elas são voltadas para todos os terapeutas que utilizam a arte na sua prática profissional. E são eles os arteterapeutas, os arte-psicoterapeutas, os psicoarteterapeutas, terapeutas artísticos, terapeutas criativos e os psicólogos interessados nesse tema, né? As nossas conversas, elas interessam tanto a profissionais quanto a estudantes. Então, esse canal é um canal para você que está interessado nessa prática. Eu proponho um estudo da história da arte focado na prática profissional do terapeuta, né? E defendo também que isso deve ser feito de um modo leve, prazeroso e proporcionando a segurança que o terapeuta precisa para implementar a arte na sua clínica e nos seus espaços terapêuticos. E o mais importante, sem tirar a energia da clínica, sem tirar a energia do foco do seu trabalho, para uma imersão em estudos acadêmicos de mestrado, doutorado, etc., que tem outra função. Então, estamos iniciando mais um Papo de Terça, o Papo de Terça número 21, e seguimos conversando sobre a nossa lista de desejos para 2022, e estamos aqui no nosso terceiro desejo, que é ficar com o essencial, né? Então, a obra que eu usei para ilustrar, né, para representar essa fala de ficar com o essencial na nossa lista de desejos para 2022 foi o artista Piet Mondrian, né, um artista holandês do início, né, com um trabalho que ele desenvolveu no início do século XX, né, ele está inserido na arte moderna. O nome do movimento que ele lança fica conhecido como neoplasticismo, né? E eu trouxe aqui algumas imagens, eu estava aqui olhando, né, as imagens de Mondrian, e nessa ideia de ficar com o essencial, né, dessa, muitas vezes, essa redução de cores, né, de linhas, e cheguei também aqui no artista Yves Klein, que ele também durante um período ele vai mergulhar no uso de 3 cores, também as cores básicas, né, como o Mondrian, que usa o vermelho, o amarelo e o azul. O Yves Klein ele vai usar o magenta, o dourado e o azul, e depois ele vai entra no mergulho no azul, né, e acaba ficando com uma única cor. Então, entrando na nossa conversa, hoje é o Papo de Terça número 21. O tema de hoje é ficar com o essencial e como a gente pode pensar nos exemplos da história da arte, no processo criativo de determinados artistas, em que eles vão muitas vezes reduzir, né, a diversidade de possibilidades de recursos para o seu processo criativo. Um deles é o Mondrian, que é o que eu usei como representante do desejo ficar com o essencial, em que ele desenvolve um trabalho depois de um determinado período, quando ele cria um estilo que é o que vai deixá-lo bastante conhecido, em que ele vai usar basicamente linhas ortogonais, né, em preto, e as 3 cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, além do preto, branco e eventualmente um cinza, né, que ele vai colocar como não cor, mas as 3 cores primárias e mais essas opções, né, do preto, branco e cinza. E ele também não trabalha, por exemplo, ele não pega essas 3 cores e matiza essas 3 cores, ele não de azul, várias tonalidades de amarelo ou de vermelho, e também não vai entrar nessa situação de misturar essas tintas para obter novas cores, né? Ele fica com um azul, um amarelo, um vermelho, o preto e o branco.
não usa curvas, não usa diagonais, né? Então tem uma limitação, uma regra que ele coloca para si mesmo, né? Isso não tem nada de bloqueador ou de limitante, né? Isso é uma regra que ele vai estabelecer para o processo dele, e muitas vezes a gente pode pensar nisso como algo limitante, mas muito ao contrário, isso é extremamente estimulante e criativo. Porque você aprende a explorar aquele recurso e tirar o máximo dele, né? Então é muito interessante como com uma escolha de cores limitadas, de um tipo de linha limitado, por exemplo, não tem curva, né? Então ele consegue com isso desenvolver um estilo marcante e que vai influenciar outras áreas da arte, né? Como a moda, o design, a arquitetura, tudo isso. Então, e no caso de vários artistas vão fazer isso, né? De escolher uma cor ou uma determinada forma e mergulhar naquilo. Como o nosso papo aqui, ele é como trazer isso para a terapia, então a gente está falando de tratamento, está falando de saúde, que tipo de situação, né? Com que tipo de situação isso vai conversar, né? Então, uma das questões é, por exemplo, essa ansiedade, né? Desse excesso, desse exagero de coisas que a pessoa acha que precisa, por exemplo. Então, nada é o bastante, nunca está satisfeito, e é mais, né? Então, esse ficar com o essencial também é saber, é priorizar certas coisas, é também saber retirar o excesso, retirar aquilo que não está ajudando, né? Aquela agenda sempre lotada, né? Aquele excesso de consumo, tudo que for excesso, tudo que for a mais, tudo que não está colaborando, né, para a sua saúde, né, para a sua vida, ele deveria estar nessa hora sendo revisto, descartado, né, ou transformado. Então, artistas, por exemplo, como o Mondrian, além dessa questão dele estar ficando com um número limitado de cores, por exemplo, ele também tem uma forma que vai trabalhar muito essa questão dessa ideia de uma estrutura. Uma estrutura, aliás, tem cara, né? Se você olha, né, a imagem já parece até um quadro, né, uma tabela, por exemplo. Ele tem uma organização, né? Ele busca uma harmonia e um equilíbrio, né? Então, como é que é isso, né? Como é que a gente está lidando com essas coisas e a gente está conseguindo se organizar ou a gente está se atrapalhando, né, num monte de coisa? E ele também vai trazer essa questão assim de... na arte se fala de muitas vezes de distrações, né? Como se muitas curvas fossem distrações, muitas cores fossem distrações. Não se trata aqui de estar, por exemplo, colocando se uma arte é melhor do que a outra, né? Então, assim, quando tem menos cores, é melhor do que quando tem mais cores. A pessoa está melhor se usa menos cores ou se usa mais ou menos curvas. Não é nada disso. A questão aqui é um exemplo de arte, um exemplo de imagem que traz uma organização, né? E que traz uma clareza, né? E traz essa possibilidade de você estar organizando isso usando poucos elementos. Então, muitas vezes, num trabalho dentro de um ateliê terapêutico, de um atendimento, é possível e é interessante, em determinados casos, você estar oferecendo esses recursos limitados, poucas cores, assim, escolhe uma cor, né? Agora escolhe uma segunda cor para se relacionar com essa e fica só nisso, né? Uma caneta preta, sabe? Poucas coisas. Então, e tentar trabalhar o máximo que você consegue com aquilo. Porque também tem essa questão de muitas vezes a gente achar que nunca tem o bastante, nunca é o suficiente, sempre quer alguma coisa que não tem, né? Então, e isso gerando muita ansiedade e muita angústia, né? Então, uma coisa que eu tenho feito, por exemplo,
Muitas vezes eu estou lidando com pessoas que estão extremamente tensas, angustiadas, porque tem um monte de coisas para fazer, o tempo sempre parece que não vai dar, né? Que aquilo não vai dar conta, e isso começa a gerar um sofrimento enorme, né? E isso tem que ser muito levado em consideração. Então, essa questão da estrutura, de organizar, essa ideia de tirar excesso, ficar com pouca coisa, buscar o que é essencial ali, o que é importante, né? E isso vai e dar uma imagem, dar uma cara. É importante ter uma forma, ter uma cara para isso. E quando a pessoa consegue dar uma cara para isso e conseguir organizar aquelas coisas e retirar de cena tudo que é extra, tudo que é excesso, tudo que estava ali, mas não precisava estar, isso dá uma calma, uma tranquilidade, a pessoa sai daquela paralisia de não conseguir fazer nada porque tem muitas coisas e fica parado, né? Nem começa a fazer. Então, eu tenho percebido isso e tenho constatado isso, né, nos meus atendimentos, essa questão dessa necessidade que muitas pessoas estão trazendo, dessa dificuldade de se organizar e de selecionar o que realmente é essencial, o que realmente é importante, né? Abrir espaços, que uma coisa que também a gente percebe na obra do Mondrian é que às vezes tem obras assim que tem no centro um espaço grande, branco, né? Como a gente também nessa tabela, nessa planilha, nesse planejamento das coisas que a gente tem que dar conta, às vezes um espaço, né, central, branco, tem algumas obras assim, vou ver se eu acho aqui. Isso dá um alívio, né? Você olha para uma imagem dessa e dá até uma respiração. Ai, tem um espaço branco aqui no meio. Então, essa questão de dar uma forma, né, e eu conseguir enxergar essas situações, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo desse, né? Tem muita coisa, de repente tem uma área, a maior área, né, contínua do quadro, ela está em branco, né? Então, abrir esses espaços em branco na sua agenda, na sua cabeça, né? E ter também, contemplar tudo que é importante, né? Então, assim, desde o cuidado com a alimentação, fazer exercício, ver os amigos, a família, trabalhar, né? Então, assim, aquela lista tem que estar organizada, né? Então, artistas como o Mondrian ajudam a gente a visualizar algo que dá essa cara, né? Dá essa cara de uma ordem com muito pouca coisa, né? Você vai diminuindo as coisas, não vai inventando mais coisa para colocar ali. Fala, não, é só isso aqui. São linhas retas e 3 cores, né? E se você quiser, você pode usar à vontade o branco e o preto. Na carreira do Mondrian também é interessante que ele tem um período em que está trabalhando essas linhas pretas que vão dividir esse espaço em áreas que ele vai preencher com essas cores. O branco é pintado também, então o branco tem uma espessura de tinta que ele quer que tudo fique no mesmo plano. E quando ele está na França, quando ele vai para Nova York, ele vai entrar em contato com outra cultura, com outro ritmo, e a obra dele vai mudar, né? Então as linhas pretas elas passam a ser linhas amarelas e linhas também multicoloridas. Ele não muda, ele muda assim, ele, por exemplo, ele faz coisas como, deixa eu achar aqui a imagem. Aqui, né? Ele mantém as linhas perpendiculares, ele mantém as mesmas cores e faz um trabalho completamente diferente, né? Que tem um ritmo, tem uma dinâmica completamente diferente e é muito legal. E uma outra coisa que ele faz também em algumas telas quadradas, ele vira a tela, né? Como aqui, por exemplo, né? Então, ele não usa linhas diagonais, mas ele consegue dar diagonal na própria peça, né? Então, a tela gira e as linhas continuam perpendiculares, as linhas da tela. Ele também trabalha com fita adesiva colorida. Então, também é uma coisa, é um recurso interessante para a gente estar usando
né, no nosso ateliê, no nosso espaço terapêutico, fitas durex, por exemplo, né, aquelas fitas adesivas coloridas, tem nas cores primárias, né, vermelho, amarelo, azul, e fazer esse exercício, né, de organizar esse espaço, porque a tela ou o papel é um espaço, né, e a gente pode pensar no espaço, pode pensar no tempo, né, então essas linhas, essas fitas também trazem um pouco dessa brincadeira de ficar organizando essa área, né, com essas cores. Então a fita é um recurso interessante. Se você não quiser usar, por exemplo, régua, canetinha, né, que também seria uma opção, ou mesmo pintura, usar tela, tinta e tal, a fita ou até recortes, tiras de papel, né, tiras de papel, e que é interessante por ser móvel, né, e é aquela coisa de você poder fazer ajustes, né, depois que você resolver, refletir o que você vai manter, o que é importante, o que é essencial para você naquele momento. Então, aquelas faixas, né, de papel recortado, por exemplo, você pode ir organizando. Não, aqui está muito apertado, preciso de mais espaço, chega para lá, chega para cá. Então, as tiras de papel, elas também vão ajudar a organizar esse espaço. E como elas são móveis, você pode ficar compensando uma coisa ali. Então, sempre pensando nesse espaço e nesse trabalho de arte, nessa maneira de como você está organizando, né, seu tempo, sua energia, né, o que você está dando prioridade, o que está sem espaço, você precisa dar uma roubadinha daquela outra área, né, e criar cores para essas áreas. E como a gente vê, não precisam ser milhares de cores, podem ser poucas cores, podem ser 3 cores. Né? E os espaços em branco, que também são espaços importantes. Né? Não adianta a gente deixar aquele nosso quadro absolutamente cheio, né? E a gente não ter respiração. Então esse branco também entra como respiração. E uma outra coisa interessante dessas faixas pretas que o Mondrian usa durante essa série, ao longo dessa série de trabalhos, essas é interessante que cores muito fortes, né? Então, assim, o vermelho, o azul, o amarelo, você colocando lado a lado, são cores muito intensas, né? As cores são intensas. Então, de certa forma, quando ele coloca essa faixa preta, ele coloca um intervalo, uma respiração entre uma área e outra. Essas áreas não estão competindo, essas áreas não estão brigando, né? Ele coloca um espaço entre uma e outra, né? Então, ele vai separando aquilo quase como naquela estrutura, né? Então também é interessante a gente pensar no branco e no preto como essas pausas, né? Como esse espaço, assim, delimitando uma cor na outra e não deixando aquelas cores também entrarem muito em conflito, porque são cores muito fortes. Não são cores complementares, né? As cores complementares vão ter essa característica mais forte, mas são cores muito intensas, então ele não bota o azulão colado no vermelho, por exemplo. Então também entender essa delimitação, né, essas fronteiras entre um e outro, né, e não deixando essas áreas próximas demais. Então tem sempre uma estrutura que está segurando tudo isso que você está organizando no seu trabalho. Quando na série, né, nos trabalhos do final da vida dele, em que ele vai usar as faixas, por exemplo, amarelas, e vai usar partes pequenas, né? Até a imagem da capa do livro é assim. Então a gente vai ter aqui uma divisão, né? Pedaços bem pequenininhos. O que ele consegue aqui é, com essas linhas ortogonais e essas 3 cores, criar um ritmo, né? A gente quase que sente velocidade aqui. E isso tem muito a ver com as luzes de Nova York, com as ruas de Nova York, com os carros e com tudo isso, né? Então, eu preciso beber uma água, porque estamos, assim, falando bastante. Preciso beber uma água, que na semana passada eu fiquei sem voz, então tenho que cuidar, né, da minha voz aqui. Mas, basicamente, a ideia desse ficar com o essencial é a gente realmente estar refletindo e estar pensando com o que a gente está se comprometendo, né, de mergulhar também o que é importante nesse momento da vida de cada um de nós. E esse é um exercício que todas as pessoas, que serve para todo mundo, né? E no caso do terapeuta,
ele ter como usar esse recurso da arte para estar dando uma cara, né, e uma forma que vai ajudar a pessoa a pensar nessa organização, né, e nesse essencial, né? Lembrando que essa questão também dos recursos reduzidos, como por exemplo poucas cores, ou se pegar o Yves Klein, por exemplo, que define uma única cor, isso não é algo limitador, né? Isso não está tolhindo a criatividade de ninguém. Isso, inclusive, estimula a criatividade, porque muitas vezes também isso acontece nessa questão da arte-terapia, né? Da terapia com arte, onde tem um banquete de recursos, isso é maravilhoso, mas às vezes esse excesso de oferta, esse excesso de possibilidades, ele pode ter um efeito contrário, né, de bloquear, né, e a pessoa paralisar diante daquela diversidade e não saber para onde ir, e isso pode gerar muita dificuldade, né? E o terapeuta também pode chegar para ele, além de oferecer esse monte de possibilidades, ainda dizer para ele assim, seja espontâneo, né? Seja livre, e aí a pessoa não está preparada para isso. E aquilo vira uma coisa muito difícil, né? Então, muitas vezes, fazer o movimento contrário, né? Oferecer uma tinta, uma cor, uma caneta, né? E ir crescendo com essa oferta de recursos aos poucos, ou a partir do desejo, né, do seu cliente, pode ser um caminho interessante. Então, também o essencial nesse sentido, de também estar podendo oferecer poucas coisas, poucos materiais, né? Vai oferecer tinta, poucas cores, ou até pede a pessoa, escolhe uma cor e trabalha só aquela cor. E é impressionante quando a pessoa começa, nossa, só isso, que horror, também tem essa coisa de reclamar, né? Achar que não, acho que pobreza, que miséria, só isso, mas eu quero outras cores. Aí você fala, não, não tem, né? Então, e a pessoa vai se surpreendendo, é muito interessante, vai se surpreendendo o quanto que ela consegue fazer, o quanto ela consegue tirar daquele pouco. Aquilo que parece pouco, eu não vou conseguir fazer nada com isso. Às vezes a pessoa vai muito além do que se você tivesse dado para ela uma caixa de 200 cores de lápis de cor. Então ela não se perde também nessa diversidade. Ela acaba focando naquilo e explorando aquilo ao máximo. O que eu consigo fazer, por exemplo, com azul e branco? Né? Eu tive durante muitos anos um curso de materiais de arte para terapia e que pretendo retomar. E no meu curso, os recursos iam sendo oferecidos muito aos poucos, né? Então, quando finalmente a pessoa chegava na cor, porque demorava até para chegar a ter uma cor, era uma cor só. E eu lembro de um aluno assim, ficou tão frustrado, né? Falou, nossa, hoje é pintura e eu só posso escolher uma cor. Eu falei, só uma cor. Depois ele pegava a cor, o preto e o branco, e era só. E aos poucos ia entrando nas outras cores, né? E é muito bom essa possibilidade de você ir conhecendo, né, o material e explorando ele ao máximo, tirando o máximo daquele recurso. Então isso, na verdade, acaba sendo um estímulo para a sua criatividade, né, e para a sua imaginação, porque você começa a ter que, nossa, o que eu vou inventar com isso? Né? E muitas vezes aquilo se torna uma coisa surpreendente. E como é que essa pessoa também leva isso para a vida dela, né? Para a vida cotidiana, né? E para fora, para a vida real, né? Descobrir o que pode fazer com o que tem. Sabe aquela coisa? Assim, é o que temos para hoje? Então, muitas vezes temos muitas ideias, muitos planos, vontade de fazer milhares de coisas e nada dá certo, e fica aquela frustração. Então, meio assim, o dia de hoje? Né? O que você vai fazer no dia de hoje? O que você consegue fazer com o que você tem à sua disposição de recursos hoje? Né? E aquilo tem que bastar. Né? Você vai querer ir além? Sim, você pode. Você vai crescer, você pode ser ambicioso, você pode querer muitas coisas e conquistar muitas coisas, maravilha. Mas, assim, é importante também a gente saber usar
o recurso que a gente tem. Usar bem, porque também acontece essa coisa assim da gente ter as coisas e desperdiça aquelas coisas porque está olhando para outras, né? Então esse olhar para ficar com o essencial também vai um pouco por aí, né? O que realmente é importante para mim? O que realmente é essencial para mim? Né? Então, qual é o ponto? Né? O que realmente, onde é que eu tenho que colocar minha energia? Né? E quantas coisas estão me distraindo, né, do meu foco e do que é realmente importante? Aí eu nunca tenho tempo para fazer aquilo que eu acho importante, aquilo que me alimenta, porque eu estou perdida fazendo um monte de outras coisas e que talvez até eu pudesse deixar de fazer, né? Muitas coisas, né? Assim, a nossa vida, a minha vida mesmo, tem muitos compromissos que talvez não sejam aquelas coisas que eu gostaria de estar fazendo, mas faz parte, esse é o pacote, né? Então, assim, é lidar com o que tem, né? E fazer o melhor possível, né? E isso é uma coisa para todas as pessoas, né? Tentar viver da melhor maneira possível, fazer o melhor possível com o que tem, com a situação que está colocada, com o que está aí. E muitas vezes é bastante difícil. E para o nosso cliente, a mesma coisa, né? Somos todos seres humanos e estamos vivendo contrariedades também. Eu gostaria de estar fazendo isso, mas estou fazendo aquilo, né? Então tem duas coisas aí. Nessa questão do ficar com o essencial, eu acho que tem essa questão de realmente tirar tudo que é extra, que me tira do meu foco, tira do meu centro e que não é importante, que eu posso descartar. Então vou ficar com aquilo que é essencial para mim. E uma questão também de como a gente pode estar sendo criativo a partir de recursos limitados e de regras, né? O Mondrian fala até uma coisa assim de que é surpreendente, né, as variações, né, ilimitadas dentro da regra, né? E uma coisa interessante no caso do artista, a restrição e a regra é ele que cria, né? Vamos ter artistas em momentos, por exemplo, de restrição coletiva? Sim, também. Mas muitas vezes, no caso do Mondrian e no caso do Yves Klein, essas regras são eles que criam. Eles estabelecem um caminho e eles vão mergulhar naquilo que eles acreditam ser essencial na obra deles, né? Então, queria saber a opinião de vocês sobre esse tema, como é que vocês estão nessa organização. A imagem do Mondrian, eu acho que é uma imagem que pode ser bastante assim tranquilizadora, né, no sentido de ser possível organizar uma estrutura, distribuir essas áreas de cor e abrir muitas vezes no centro um espaço branco e grande de respiração, né? Saber que todas essas coisas que você está colocando ali, elas não vão cair, porque tem uma estrutura, tem as linhas que sustentam toda aquela situação, né? Tudo aquilo que você está construindo ali. Então, esse vídeo vai ficar gravada aqui no nosso Instagram. Eu queria saber a opinião de vocês, né? Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm sugestões de artistas que podem ajudar, né, na terapia a lidar com essa questão daquela pessoa que está muito desorganizada, está muito sem foco e está se perdendo num monte de coisa e não consegue se fixar no que ela tem que fazer, no que ela precisa fazer, no que ela quer fazer, né? E a gente se vê na próxima terça-feira, né, às 19h30, e eu vou juntar dois desejos. Eu vou juntar o quarto e o quinto desejos, e eles conversam muito bem, que é transgredir regras e dar asas à imaginação. Nossa, mas parece o contrário da conversa de hoje, né? Num você estipula as regras e no outro você transgride as regras. Pois é, esse também é um ponto importante. Eu estabeleço as regras, mas eu também tenho que ser capaz de transgredir as regras e dar asas à imaginação. E a gente vai entrando aí para um carnaval que também mudou de data, né? Mas, enfim, estaríamos indo na direção do carnaval, nesse transgredir regras e dar asas à imaginação. E eu vou falar sobre dois movimentos muito importantes da arte moderna para quem trabalha a arte na terapia,
que é o dadaísmo e o surrealismo. Então, boa noite para todos. Não temos nenhuma pergunta aqui para responder. Então, assim, gostaria muito de ver os comentários de vocês e sugestões, né, para os nossos próximos papos, quando nós terminarmos aí a nossa lista de desejos para 2022. Beijo para vocês, espero vocês na semana que vem.